Não importa onde você esteja, você sempre vai carregar o seu passado. Mas como me livrar do meu passado? Memórias do passado, histórias familiares, segredos de família, situações que se apresentam muitas vezes como maiores do que a nossa racionalidade pode enxergar, trazem consigo um grande efeito nas nossas vidas. Lembranças que, por vezes, são dolorosas e difíceis demais de lidar, porém não podemos simplesmente fingir que elas não existem ou existiram. Apesar disso, precisamos encontrar respostas e saídas, formas de elaborá-las e integrá-las, e caso não façamos isso, elas permanecerão ali o tempo todo, causando efeitos no presente, nos assombrando como fantasmas, pois não estão em paz dentro de nós. Carregar dores do passado se assemelha a viver sempre puxando uma mala pesada, que contém dores e tristezas profundas. Quando as pessoas me contam suas histórias tristes e dolorosas do que elas viveram, sempre me surge uma imagem estampada na minha mente. A pessoa puxando uma mala grande e pesada, que nela contém diferentes circunstâncias da vida, seus términos de relacionamentos, suas infâncias difíceis, seus lutos por amores interrompidos, suas inúmeras possibilidades do que poderia ter feito se tivesse escolhido outra forma, ou como seria se tivesse tomado outra decisão na vida, na profissão escolhida, no não que poderia ter dado a alguma situação. As possibilidades aqui são inúmeras e os acontecimentos podem variar para cada pessoa de acordo com a história de cada um. Essa imagem demonstra o quanto é difícil viver no passado e o quanto ela vem carregada de dores profundas. Pode soar estranho, porém pergunte-se quantas vezes você insistiu em algum lugar que era extremamente doloroso e por orgulho você permaneceu ali. Existem muitas perguntas que podem te ajudar a identificar situações dolorosas. Entre elas, se perguntar qual o preço que isso me custa, qual o valor que eu pago por isso. Às vezes, noites de sono mal dormidas, uma alimentação inadequada, sentimentos de insatisfação ou frustração, paralisação diante das tarefas mais simples, sem perceber o quanto essa paralisação vem como reflexo do acúmulo e resquícios de outras questões não resolvidas e que permanecem ali nos drenando internamente. Hábitos de vida não saudáveis são resultados desse aspecto de viver permanentemente no passado. Claro que existem outras razões para isso, porém estamos aqui associando a este tema. É como se a pessoa trouxesse o passado para o aqui e o agora. Chamamos isso de passado presente. Por mais que seja difícil se liberar do passado, saiba que uma parte sua escolhe viver dessa forma. A outra está sendo leal a situações anteriores que não foram bem resolvidas. E mesmo que outra parte sua queira constantemente se libertar, é importante reconhecer que há algo ali que precisa ser visto para só depois ser liberado. Inclusive, vocês podem conferir o vídeo sobre os ganchos emocionais que eu vou deixar aqui no card, que trata melhor desse assunto. Voltando ao assunto do passado, obviamente, nós sabemos que não podemos mudá-lo e o sofrimento mora exatamente nesse lugar. É através da inconformidade, de não aceitar que as coisas não voltam mais, que o sujeito sofre. Algo muito importante neste aspecto é de não saber aceitar o fim dos ciclos. Neste sentido, aprendi a respeitar que as situações da vida são cíclicas e que elas morrem. É a verdadeira chave que falta para você se liberar do passado, compreendendo que a morte é a nível simbólico e ela sempre se remete ao fim de algo. E a partir dessa morte é possível surgir algo mais satisfatório ou simplesmente mais compatível com o seu momento atual de vida. Onde eu mais percebo as dificuldades em soltar o passado está relacionado às relações amorosas. Eu escuto muitas pessoas me dizerem da seguinte forma: Diógenes, eu não sei o que acontece quando eu encontro determinada pessoa. Eu preparo todo um texto, sei tudo o que eu preciso dizer, sei de todas as palavras, mas quando eu olho para a pessoa, tudo em mim se mistura e eu não consigo me liberar da situação. Todos os caminhos da pessoa se cruzam com o meu e eu acabo vivendo da mesma forma, por mais que eu tente. Pactos, contratos, juras inconscientes ou conscientes reverberam internamente. E a frase do tipo: eu nunca vou te esquecer, aconteça o que acontecer, você sempre estará comigo, eu sempre estarei por aqui. Podemos rodar o mundo, mas sempre ficaremos juntos. Geram sérios vínculos afetivos. Isso não necessariamente é um problema de fato. Precisamos sim viver a verdade de um relacionamento afetivo. Isso só se torna um problema quando essa relação não existe mais e continuamos agarrados ao que já foi. Você se identifica com isso? Normalmente, isso acontece porque nós atribuímos ao outro a responsabilidade por nossa felicidade. Por mais que conheçamos outra pessoa, acreditamos verdadeiramente que nunca será como era com a pessoa anterior. E não será mesmo, não tem que ser.
precisa ser diferente e até melhor. As pessoas relacionam que aquilo que viveram com alguém nunca mais poderá ser vivido com outra pessoa. E a pergunta é, você ama a pessoa ou ama o que você viveu com ela? Apesar de muito próximo, são coisas diferentes. Se o amor não é nutrido, não é correspondido, ele vai se acabando, se diluindo, até o momento de existir de outra forma. Dessa forma, ou integramos de forma saudável ou de forma adoecedora. A forma saudável tem a ver com o respeito do fim dos ciclos. A forma adoecedora tem a ver com o fato de não aceitar o fim. E nos enchemos de pensamentos e sentimentos negativos, como raiva, ódio, mágoas, saudosismo. Deixe ir tudo aquilo que não te serve mais. Se autorize a viver mais leve por você. Por amor a você, faça isso. Compreendo perfeitamente que não é fácil lidar com as dores, porém esse é um caminho necessário para se autodesenvolver. Olhe para a sua dor, olhe para o seu passado e diga, querido passado, você já não me serve mais. É muito pesado para mim ter que te carregar. Na medida em que você reconhece isso, uma forma de começar a liberar o que é preciso. Só dizer isso vai resolver a minha vida? Não. Isso é uma possibilidade de abertura para a mudança que você precisa. E a partir daí, é imprescindível que você busque ajuda adequada, que você mude seus hábitos de vida a nível comportamental, enquanto as mudanças a nível psicoemocional vão acontecendo. Pois essa associação vai te ajudar a criar inclusive novos mecanismos cerebrais e te auxiliar a dar novos passos em busca das mudanças necessárias e, consequentemente, na sustentação das mesmas. Excluir o passado não é uma solução. As exclusões geram mais emaranhados e, de algum modo, ele irá retornar com outra roupagem, outros personagens e situações até que você entenda que ele precisa ser visto e integrado. Compreenda que dizer sim ao passado, assim como foi, não significa concordar com o ato que lhe aconteceu, porém, representa a possibilidade de reconhecer que você não precisa viver preso a ele, que você merece viver leve, bem como pode fazer diferente do que foi, uma vez que você não tinha como mudar o que lhe aconteceu, como pôde ser naquela época dentro das condições e possibilidades que você tinha. Resta apenas abrir a possibilidade para que você possa aprender aquilo que foi vivenciado e só assim você poderá seguir. A vida precisa seguir adiante e apenas quando elaboramos o nosso passado é que podemos olhar para o nosso futuro.